Um milionário viúvo visita um orfanato em busca de um herdeiro e todos ficam surpresos com seu comportamento. Na luxuosa mansão na exclusiva área de Lomas de Chapultepec, na cidade do México, Emiliano Montero observava o pôr do sol com tristeza em sua grande varanda. Aos 50 anos de idade, esse magnata do setor de tecnologia tinha tudo: uma fortuna invejável, reconhecimento internacional e uma vida cheia de confortos. No entanto, seu olhar refletia um profundo vazio que nem mesmo todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Fazia exatamente um ano que Luciana, sua amada esposa, havia morrido em um trágico acidente de carro na rodovia Cuernavaca. Desde então, Emiliano perambulava pelos corredores de sua mansão como uma alma penada, incapaz de encontrar consolo nos luxos que o cercavam. Senhor Montero, o jantar está servido, anunciou Dolores, a governanta que estava com a família há mais de 2 décadas. Emiliano acenou com a cabeça sem convicção e se dirigiu à sala de jantar. A enorme mesa para 12 pessoas apenas acentuava sua solidão. Enquanto experimentava os pratos preparados por seu chefe pessoal, sua mente vagava pelas lembranças dos jantares, cheios de risos e amor, que costumava compartilhar com Luciana. "Posso lhe servir mais alguma coisa, senhor?" perguntou Dolores quando viu que ele mal havia tocado na comida. "Não, Dolores, obrigado. Pode ir", respondeu Emiliano com um suspiro. Naquela noite, como em tantas outras desde a partida de Luciana, Emiliano não conseguiu dormir. Ele se revirava na cama king size, que agora parecia grande demais para ele sozinho. Em um momento de desespero, ele se levantou e foi para o escritório. Ligou o computador e começou a navegar na internet sem rumo, procurando algo para preencher o vazio que o consumia. Foi então que um anúncio chamou sua atenção. Casa Esperança, lar para crianças sem família em Toluca. Emiliano olhou para a tela e uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele e Luciana sempre quiseram ter filhos, mas por motivos que nunca entenderam, não conseguiram engravidar. Agora, diante desse anúncio, uma centelha de ilusão se acendeu em seu coração. "E se?", murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos digitavam rapidamente para obter mais informações sobre o processo de adoção. Enquanto lia, Emiliano sentiu uma nova energia se apoderar dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha um propósito, algo que poderia dar sentido à sua vida novamente. Ele decidiu que no dia seguinte visitaria o orfanato em Toluca. Talvez, pensou ele, pudesse oferecer a alguma criança o lar e o amor que ele tanto desejava dar. Com essa resolução, Emiliano finalmente adormeceu, sonhando com a possibilidade de uma nova família e um futuro menos solitário. Na manhã seguinte, Emiliano acordou com uma determinação que não sentia há meses. Ele se vestiu com cuidado, escolhendo uma roupa elegante, mas não ostensiva, e desceu para o café da manhã com um apetite incomum. "Dolores, por favor, diga a Ramon para preparar o carro. Estou indo para Toluca", anunciou ele ao terminar o café. A governanta olhou para ele com surpresa. Fazia muito tempo que o Sr. Montero não deixava a mansão por vontade própria. "Claro, senhor. Gostaria que eu lhe preparasse algo para o caminho?" "Isso não será necessário, obrigado", Emiliano respondeu com um leve sorriso. O primeiro em muito tempo. Enquanto o luxuoso Mercedes-Benz dirigia pela rodovia até Toluca, Emiliano observou a paisagem com novos olhos. Os vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl se erguiam majestosamente no horizonte, guardiões silenciosos de sua jornada para um novo começo. Ao chegar à Casa Esperança, Emiliano ficou surpreso com a modéstia do lugar. Era um prédio de 2 andares, pintado com cores alegres mas desbotadas. No pátio, algumas crianças brincavam sob a supervisão de um casal de zeladores. Emiliano respirou fundo e foi até a entrada. Uma mulher de meia idade com rosto simpático e cabelos grisalhos o cumprimentou. "Bem-vindo à Casa Esperança. Eu sou Guadalupe Sanches, a diretora. Em que posso ajudá-lo?" "Bom dia, senhora Sanches. Eu sou Emiliano Montero." Ele se apresentou. Notando como os olhos da mulher se arregalaram ao ouvir seu nome, gostaria de obter informações sobre o processo de adoção.
Guadalupe o convidou para entrar em seu escritório, um espaço pequeno, mas aconchegante, decorado com desenhos infantis e fotografias de crianças sorridentes. Senhor Montero, tenho de lhe dizer que o processo de adoção é longo e rigoroso. Queremos ter certeza de que nossas crianças vão para lares onde serão amadas e cuidadas adequadamente, explicou Guadalupe. Emiliano sentiu com a cabeça, entendendo a seriedade do assunto. Eu entendo perfeitamente. Estou disposto a passar por todos os processos necessários. Veja bem, perdi minha esposa há 1 ano e não temos filhos. Sinto que tenho muito amor para dar e gostaria de dar a uma criança a oportunidade de ter uma família. Guadalupe o ouviu atentamente, notando a sinceridade em suas palavras. Aprecio sua honestidade, Sr. Montero. Gostaria de conhecer algumas de nossas crianças. Isso não envolve nenhum compromisso, mas pode lhe dar uma ideia de como é ser um pai adotivo. Emiliano concordou prontamente. Ele seguiu Guadalupe pelos corredores da casa, observando os quartos compartilhados, a sala de jantar comunitária e as salas de aula onde as crianças recebiam educação básica. Finalmente chegaram ao quintal, onde várias crianças estavam brincando. Emiliano ficou impressionado com os olhares curiosos que caíram sobre ele. Algumas crianças se aproximaram dele timidamente, outras o observavam de longe. Foi então que ele o viu, um menino de cerca de 10 anos, sentado sozinho embaixo de uma árvore lendo um livro. Havia algo em sua postura, na maneira como segurava o livro, que parecia estranhamente familiar. Quem é esse garoto? Emiliano perguntou apontando discretamente. Ah, esse é o Mateo, respondeu Guadalupe. Ele é um garoto muito especial. Ele veio para nós há 8 anos. É inteligente e gentil, mas tende a ser reservado. Emiliano sentiu uma atração inexplicável pelo garoto. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou dele. Olá, Mateo. O que você está lendo? Perguntou com uma voz suave. O garoto olhou para cima, e Emiliano sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aqueles olhos pareciam exatamente com os de Luciana, o pequeno príncipe. Respondeu Mateo com uma voz clara e melodiosa. Você já leu, senhor? Emiliano assentiu com a cabeça, sem conseguir falar por um momento. Quando finalmente recuperou a voz, ele disse, é um dos meus livros favoritos. Posso me sentar com o senhor? Mateo assentiu e se afastou para dar lugar a ele. Enquanto conversavam sobre o livro, Emiliano não pôde deixar de notar os gestos e as expressões do garoto, tão parecidos com os de sua falecida esposa. No final da visita, Emiliano se despediu de Mateo com o coração acelerado. Algo havia mudado nele. Não era mais apenas a ideia de adotar uma criança. Ele agora sentia uma conexão inexplicável com Mateo. De volta ao escritório de Guadalupe, Emiliano expressou seu interesse em iniciar o processo de adoção, especificamente para Mateo. Senhor Montero, entendo seu entusiasmo, mas devo avisá-lo de que o processo pode levar meses ou até anos, explicou Guadalupe. Além disso, não podemos garantir que você conseguirá adotar uma determinada criança. Eu entendo, respondeu Emiliano com determinação. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Há algo especial em Mateo. Sinto que estamos destinados a ser uma família. Enquanto assinava os primeiros papéis para iniciar o processo, Emiliano não conseguia parar de pensar nos olhos de Mateo, tão parecidos com os de Luciana. Ele balançou a cabeça, descartando a ideia. Certamente era apenas sua imaginação lhe pregando peças. O que Emiliano não sabia era que aquele era apenas o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre, desvendando segredos do passado e tecendo novos laços para o futuro. Os dias que se seguiram à sua visita à Casa Esperança passaram como um turbilhão para Emiliano. Sua mente estava constantemente ocupada com pensamentos sobre Mateo e o processo de adoção. Ele havia contratado o melhor escritório de advocacia da cidade do México para agilizar o processo, mas mesmo assim a espera parecia não ter fim. Certa tarde, enquanto examinava alguns documentos em seu escritório, Emiliano se viu divagando novamente sobre a semelhança entre Mateo e Luciana. Ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que havia mais do que uma simples coincidência. Movido por um palpite,
Emiliano foi até o guarda-roupa, onde guardava os pertences mais preciosos de Luciana. Com as mãos trêmulas, abriu uma caixa cheia de fotografias e lembranças. Passou horas examinando cada foto, cada carta, procurando por algo que ele nem sabia o que era. Foi quando ela o encontrou. No fundo da caixa, escondido entre cartões postais antigos, havia um envelope amarelado. Emiliano abriu-o com cuidado e retirou uma carta datada de 20 anos atrás. Ao lê-la, seu rosto empalideceu. A carta era de Luciana, endereçada a alguém chamado Javier. Nela, Luciana falava de um segredo que devemos guardar, e mencionava um bebê. Emiliano sentiu o chão tremer sob seus pés. Será que Luciana já tinha tido um filho antes de conhecê-lo? Com o coração acelerado, Emiliano continuou sua pesquisa. Ele passou as semanas seguintes imerso em uma busca frenética por respostas. Contratou investigadores particulares, encontrou contatos antigos e analisou cada detalhe da vida de Luciana antes do casamento. Enquanto isso, continuou a visitar Mateo na Casa Esperança. Cada vez que ela via o rapaz, a suspeita em seu coração aumentava. Os trejeitos, a maneira como ele falava, até mesmo a forma como ele franzia a testa quando se concentrava, tudo a fazia lembrar de Luciana. Uma tarde, durante uma de suas visitas, Mateo mostrou a Emiliano seu bem mais precioso, uma velha fotografia amassada. É minha mãe, disse Mateo com uma voz suave. Não me lembro dela, mas a senhora Guadalupe disse que a deixaram para mim quando me trouxeram para cá. Emiliano pegou a fotografia com as mãos trêmulas. Era Luciana, mais jovem, mas inconfundivelmente ela. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. Naquela noite, na solidão de sua mansão, Emiliano enfrentou a verdade que havia descoberto. Luciana, sua amada esposa, tivera um filho antes de conhecê-lo. Um filho que ela dera para a adoção. Um filho que ela havia dado para a adoção, e cuja existência ela havia mantido em segredo durante todos os anos de seu casamento. Os sentimentos de Emiliano eram um turbilhão. Por um lado, ele se sentia traído. Como Luciana poderia ter escondido algo tão importante dele? Por outro lado, ele entendia o medo e a pressão que a jovem Luciana deve ter sentido ao enfrentar uma gravidez não planejada em uma família conservadora. Ela passava noites inteiras refletindo, lutando com sentimentos contraditórios. Raiva e decepção misturadas com a compaixão e o amor que ainda sentia por Luciana. E, acima de tudo, havia o Mateus, aquela criança que, sem que ele soubesse, era o último elo que lhe restava com sua esposa. Após semanas de luta interna, Emiliano tomou uma decisão. Ele não apenas continuaria com o processo de adoção, mas também o aceleraria. Mateo não era apenas o filho que ele sempre quis. Ele era o filho de Luciana, uma parte dela que ainda estava viva. Com determinação renovada, Emiliano mergulhou de cabeça no processo de adoção. Ele usou todos os seus recursos e contatos para superar os obstáculos burocráticos. Ao mesmo tempo, começou a preparar sua casa e sua vida para a chegada de Mateo. No entanto, Emiliano estava ciente de que não seria um caminho fácil. Como ele explicaria a Mateo a verdade sobre sua origem? Como ele lidaria com as inevitáveis perguntas sobre Luciana e o passado? Enquanto isso, na Casa Esperança, Mateo estava passando por suas próprias mudanças. As visitas regulares de Emiliano despertaram nele uma esperança que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez em sua vida, ele se permitiu sonhar em ter uma família. Guadalupe observou esse desenvolvimento com uma mistura de alegria e preocupação. Ela estava feliz por ver Mateo se abrir e sorrir mais, mas temia que o menino tivesse esperanças demais. Afinal de contas, o processo de adoção era longo e complicado e não havia garantias. Mateo, querido, disse-lhe Guadalupe certa tarde, lembre-se de que o Sr. Montero está em processo de adoção. Mas isso não significa que... Eu sei, Sra. Guadalupe, interrompeu Mateo com um sorriso. Mas pela primeira vez, sinto que alguém realmente me vê. Não como mais um órfão, mas como eu. Guadalupe abraçou o menino, comovida com as palavras dele, e rezando silenciosamente para que dessa vez o destino fosse bom para Mateo.
Enquanto isso, Emiliano enfrentava seus próprios desafios. Ele decidiu que antes de prosseguir com a adoção, deveria compartilhar a verdade com as pessoas mais próximas a ele. Ele organizou um jantar em sua mansão e convidou sua irmã Sofia e seu melhor amigo, Ricardo. Na noite do jantar, Emiliano estava nervoso. Após a refeição, ele os levou para seu escritório e contou tudo. A descoberta sobre o passado de Luciana, a existência de Mateo e sua decisão de adotá-lo. Sofia ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Sofia ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Quando Emiliano terminou, ela se levantou e o abraçou com força. Luciana deve estar muito orgulhosa de você, irmão. Ela sussurrou. Você está fazendo a coisa certa? Ricardo, por sua vez, foi mais cauteloso. Emiliano, meu amigo, você tem certeza disso? Adotar uma criança é uma grande responsabilidade, e com todo esse passado complicado. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida, Ricardo, respondeu Emiliano com firmeza. Mateo é parte de Luciana e agora será parte de mim também. Com o apoio de sua irmã e a aceitação relutante de seu amigo, Emiliano se sentiu mais forte para enfrentar os desafios que estavam por vir. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e Emiliano dividiu seu tempo entre administrar seus negócios, visitar Mateo na Casa Esperança e lutar contra a burocracia do sistema de adoção. Cada visita a Mateo fortalecia o vínculo entre eles. Emiliano descobriu novas semelhanças com Luciana em cada gesto, em cada palavra da criança. Às vezes, isso lhe causava uma pontada de dor, mas, com mais frequência, enchia seu coração de uma alegria agridoce. Uma tarde, enquanto tomavam sorvete no pátio da Casa Esperança, Mateo fez uma pergunta que pegou Emiliano de surpresa. Senhor Emiliano, o senhor acredita em destino? Emiliano olhou para ele intrigado. Por que você pergunta, Mateo? É que... O rapaz hesitou por um momento. Às vezes sinto como se já o conhecesse antes, como se estivéssemos destinados a nos encontrar. É bobagem pensar assim. Emiliano sentiu um nó na garganta. Não, Mateo, não é nada bobo. Eu me sinto da mesma forma. Naquela noite, de volta à sua mansão, Emiliano tomou uma decisão. Era hora de acelerar o processo. Ele chamou seus advogados e lhes deu instruções claras. Façam o que for preciso, mas finalizem a adoção o mais rápido possível. Enquanto isso, em outra parte da cidade do México, uma figura do passado estava prestes a reaparecer, ameaçando desestabilizar os planos de Emiliano e o futuro de Mateo. Javier Robles, o homem mencionado na carta de Luciana, havia retornado ao México depois de anos no exterior. Por acaso, ele soube da morte de Luciana e, movido pela culpa e pela curiosidade, começou a investigar o filho que tiveram juntos tantos anos antes. Suas investigações o levaram à Casa Esperança, em Toluca. Com o coração acelerado, Javier apareceu uma manhã no escritório de Guadalupe Sanches. Bom dia, senhora Sanches, disse ele com a voz trêmula. Meu nome é Javier Robles, e acho que meu filho pode estar aqui, acho que meu filho pode estar aqui. Guadalupe olhou para ele com uma mistura de surpresa e cautela. Senhor Robles, o senhor tem alguma prova do que está dizendo? Javier tirou do bolso uma fotografia antiga, idêntica à que Mateo guardava com carinho. Esta é a mãe do meu filho. Seu nome era Luciana Vega. O rosto de Guadalupe empalideceu. Ela conhecia aquela foto, já a tinha visto centenas de vezes nas mãos de Mateo. E agora, o homem que alegava ser o pai biológico do menino estava diante dela, exatamente quando o processo de adoção de Emiliano Montero estava em seus estágios finais. A diretora do orfanato se viu diante de um dilema ético e legal que poderia mudar o destino de todos os envolvidos. O que ela deveria fazer? Informar Emiliano? Contar a Mateo? Ou manter o segredo e prosseguir com a adoção? Enquanto Guadalupe se debatia com essas perguntas, Emiliano e Mateo, alheios à tempestade que se aproximava, continuavam a construir seu relacionamento, sonhando com um futuro que compartilhariam como pai e filho. A notícia da aparição de Javier Robles foi uma bomba para a rotina tranquila que havia sido estabelecida entre Emiliano e Mateo.
Guadalupe, depois de muito refletir e consultar os advogados do orfanato, decidiu que a coisa certa a fazer era informar todas as partes envolvidas. Em uma manhã ensolarada de domingo, quando Emiliano chegou à Casa Esperança para sua visita semanal a Mateo, Guadalupe o interceptou antes que ele pudesse ver o menino. Senhor Montero, preciso falar com o senhor em particular, disse ela em um tom que imediatamente colocou Emiliano em alerta. No escritório de Guadalupe, Emiliano ouviu com crescente angústia a história de Javier Robles e sua afirmação sobre Mateo. Cada palavra era como um punhal em seu coração, ameaçando destruir o futuro que ele havia imaginado com o menino. O que isso significa para o processo de adoção? Emiliano perguntou. Sua voz mal era um sussurro. Guadalupe suspirou profundamente. Legalmente, se for confirmado que o Sr. Robles é o pai biológico de Mateo e ele decidir reivindicar seus direitos parentais, ele poderá interromper a adoção. Emiliano sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Todos os seus planos, todas as suas esperanças, pareciam ter desaparecido em um instante, mas então ele pensou em Mateo, na conexão que eles haviam formado, na promessa tácita que ele havia feito de lhe dar um lar. Não, disse ela com firmeza, surpreendendo Guadalupe. Não vou desistir de Mateo. Lutarei por ele se for preciso. Enquanto isso, alheio à tempestade que se formava sobre seu futuro, Mateo esperava ansiosamente no pátio. Quando finalmente viu Emiliano sair do escritório de Guadalupe, percebeu imediatamente que algo não estava certo. Há algo errado, senhor. Emiliano? Perguntou o rapaz com a voz tingida de preocupação. Emiliano se ajoelhou na frente de Mateo, colocando as mãos nos ombros do garoto. Mateo, há algo importante que preciso lhe dizer, mas primeiro quero que saiba que, aconteça o que acontecer, estou aqui para você, entendeu? Mateo assentiu com seus grandes olhos cheios de confusão e um pouco de medo. Com todo o cuidado e gentileza que conseguiu reunir, Emiliano explicou a Mateo sobre a aparência de Javier Robles. Ele viu os olhos do menino se arregalarem de surpresa e seu pequeno corpo ficar tenso com a notícia de que seu pai biológico havia aparecido. Isso significa que você não vai mais me adotar? Mateo perguntou com a voz trêmula. Não, Mateo. Emiliano respondeu com firmeza. Significa que teremos de lutar um pouco mais, mas prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para nos manter juntos. Naquela noite de volta à sua mansão, Emiliano não conseguia dormir. Sua mente estava girando tentando encontrar uma solução. Finalmente ele tomou uma decisão. Chamou seus advogados e deu-lhes instruções claras. Eles deveriam se preparar para uma batalha legal se necessário. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Emiliano se reuniu com seus advogados, preparando estratégias legais. Ao mesmo tempo, ele continuava visitando Mateo, determinado a manter o vínculo entre eles forte, apesar da incerteza. Enquanto isso, Javier Robles não estava disposto a ficar de braços cruzados. Ele contratou sua própria equipe jurídica e começou a pressionar por seus direitos como pai biológico. A situação ficava mais tensa a cada dia que passava. Em meio a esse conflito, Mateo ficou cada vez mais confuso e assustado. Por um lado, havia a segurança e o carinho que Emiliano lhe oferecia. De outro, a curiosidade natural de conhecer seu pai biológico, de entender de onde ele vinha. Guadalupe, vendo o estresse que toda aquela situação estava causando a Mateo, decidiu intervir. Ela marcou uma reunião com Emiliano e Javier, na esperança de que eles pudessem chegar a um acordo que beneficiasse a criança. No dia da reunião, a tensão no escritório de Guadalupe era palpável. Emiliano e Javier se entreolharam com um misto de suspeita e curiosidade. Afinal de contas, ambos haviam amado a mesma mulher, embora em momentos diferentes de suas vidas. Senhores, começou Guadalupe, eu os reuni aqui porque acredito que é hora de pensarem no que é melhor para Mateo. Essa batalha legal só está causando angústia ao menino. Javier foi o primeiro a falar. Eu sei que estive ausente de Mateo durante toda a minha vida, mas quando soube de sua existência, sabia que tinha de conhecê-lo. Ele é meu filho, meu sangue. Ele é meu filho, meu sangue.
Emiliano sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas se conteve. Senhor Robles, eu entendo sua posição, mas Mateo precisa de estabilidade. Ele precisa de um lar. Estou construindo um relacionamento com ele há meses. Eu o conheço, sei do que ele gosta e o que o assusta. O senhor pode dizer o mesmo. A discussão se estendeu por horas. Houve momentos de tensão, momentos de emoção contida, mas à medida que conversavam, Emiliano e Javier começaram a perceber que tinham mais em comum do que pensavam. Ambos queriam o melhor para Mateo. Finalmente, depois de muita deliberação, eles chegaram a um acordo provisório. Emiliano prosseguiria com a adoção, mas Javier teria direito a visitas regulares. Eles trabalhariam juntos para garantir que Mateo tivesse todo o amor e apoio de que precisasse. Quando Mateo foi informado da decisão, ele surpreendeu a todos com sua reação. Em vez de se alegrar, ele parecia mais confuso do que nunca. Mas quem é meu pai de verdade? Me perguntou olhando alternadamente para Emiliano e Javier. Foi Emiliano quem se ajoelhou na frente de Mateo, segurando suas pequenas mãos. Mateo, família nem sempre tem a ver com sangue. Tem a ver com amor, com carinho, com estar presente um para o outro. Javier é seu pai biológico, e ele sempre será uma parte importante de sua vida. Mas eu também sou seu pai, porque escolho você todos os dias, porque eu amo como se você fosse de minha própria carne e sangue. Javier, comovido com as palavras de Emiliano, juntou-se a eles. Mateo, sei que é confuso, mas você tem sorte, sabe? Você tem dois pais que o amam e que farão de tudo para vê-lo feliz. Pouco a pouco, Mateo começou a entender e aceitar sua nova realidade. Os dias seguintes foram um período de adaptação para todos. Emiliano e Javier tiveram que aprender a coexistir na vida de Mateo, às vezes com tropeços, mas sempre com o melhor interesse da criança em mente. Enquanto isso, o processo de adoção seguia seu curso. Houve momentos de dúvida, momentos de medo, mas Emiliano permaneceu firme em seu compromisso. Finalmente, depois do que parecia ser uma eternidade, chegou o dia pelo qual eles tanto ansiavam. Em uma manhã ensolarada de primavera, Emiliano, Mateo e Javier compareceram perante o juiz. A sala do tribunal estava cheia. Sofia, Ricardo, Guadalupe e várias crianças e funcionários da Casa Esperança tinham vindo para testemunhar esse momento especial. Quando o juiz pronunciou as palavras que oficializavam a adoção, Emiliano sentiu seu coração explodir de felicidade. Ele abraçou Mateo, agora oficialmente seu filho, com lágrimas nos olhos. Bem-vindo ao lar, meu filho, ele sussurrou. Javier, embora com emoções contraditórias, aproximou-se e abraçou os dois. Parabéns a vocês dois, disse ele com sinceridade. Enquanto saíam do tribunal, Mateo caminhando entre Emiliano e Javier, segurando suas mãos, Emiliano não pôde deixar de pensar em Luciana. Ele quase podia senti-la ali, sorrindo, aprovando essa estranha, mas bela família que havia se formado. O caminho não tinha sido fácil, e ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas olhando para Mateo, vendo seu sorriso, Emiliano sabia que tudo tinha valido a pena. O vazio em seu coração, que antes parecia intransponível, agora era preenchido por um amor novo e diferente, mas igualmente poderoso. Naquela noite, na mansão Montero, houve uma grande comemoração. Amigos, familiares e entes queridos se reuniram para receber oficialmente Mateo na família. Em meio a risadas, música e felicitações, Emiliano observou seu filho se movimentar com crescente confiança entre os convidados. Em um determinado momento da festa, Emiliano se viu sozinho com Javier no terraço. Os dois se entreolharam, conscientes do quanto o relacionamento deles havia mudado em tão pouco tempo. Obrigado, disse Javier finalmente, quebrando o silêncio. Por amar Mateo, por dar a ele o lar que eu não pude. Emiliano sentiu, sentindo que finalmente podia ver Javier não como um rival, mas como um aliado no bem-estar de Mateo. Obrigado por me permitir fazer parte da vida dele, respondeu Emiliano. Mateo tem sorte de ter você também. Os dois homens compartilharam um sorriso de compreensão mútua antes de voltarem para a festa. Os meses seguintes foram um período de ajustes para todos.
Emiliano teve de aprender a equilibrar sua vida de empresário com seu novo papel de pai solteiro. Mateo, por sua vez, estava se adaptando à sua nova vida na luxuosa mansão Montero, tão diferente da modesta Casa Esperança. Javier, fiel à sua promessa, permaneceu presente na vida de Mateo. Eles estabeleceram uma rotina de visitas regulares e, pouco a pouco, um relacionamento genuíno começou a florescer entre pai e filho biológicos. Entretanto, nem tudo era perfeito. Mateo, apesar de sua felicidade óbvia, às vezes se mostrava retraído e melancólico. Emiliano notou que o menino passava muito tempo olhando para a fotografia antiga de Luciana. Certa noite, depois de colocar Mateo na cama, Emiliano ficou no batente da porta, observando o filho. O menino segurava a foto de Luciana, traçando gentilmente o contorno de seu rosto com um dedo. Você sente falta dela, não é? Emiliano perguntou suavemente, entrando no quarto. Mateo assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Às vezes eu gostaria de me lembrar dela. Como ela era, papai? Emiliano sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Mateo o chamava de papai. Ele se sentou na cama ao lado do filho e o abraçou. Sua mãe foi a pessoa mais maravilhosa que já conheci. Ele começou, com a voz carregada de emoção. Ela era gentil, inteligente e tinha uma risada capaz de iluminar uma sala. Durante a hora seguinte, Emiliano compartilhou histórias sobre Luciana com Mateo. Ele falou sobre como eles se conheceram, sobre suas caminhadas por Coyoacán, sobre como ela adorava dançar na chuva. A cada história, Mateo parecia absorver um pouco mais da essência da mãe, que ele nunca conheceu. Você acha que ela ficaria feliz por estarmos juntos? Mateo perguntou por fim, com os olhos pesados de sono. Emiliano beijou a testa do filho. Tenho certeza de que ela está sorrindo do céu, querido. Aquela noite marcou um ponto de virada no relacionamento deles. Mateo começou a se abrir mais, a fazer mais perguntas sobre sua mãe e sua própria história. Emiliano, com a ajuda ocasional de Javier, esforçou-se para responder honestamente, adaptando as respostas ao que o menino da idade de Mateo poderia entender. Enquanto isso, a vida continuava. Emiliano mergulhou em seu papel de pai com o mesmo entusiasmo e dedicação que dedicava ao seu negócio. Ele aprendeu a fazer panquecas nas manhãs de domingo, a fazer curativos nos joelhos arranhados e a perseguir monstros imaginários debaixo da cama. Javier, por sua vez, encontrou seu lugar nessa dinâmica familiar não convencional. Suas visitas se tornaram momentos esperados, tanto para Mateo quanto para ele próprio. Às vezes, ele levava Mateo a jogos de futebol ou ao cinema. Outras vezes, eles simplesmente passavam a tarde brincando no parque. Um dia, enquanto Emiliano estava trabalhando em seu estúdio, ouviu risadas vindas do jardim. Olhando pela janela, ele viu Mateo e Javier jogando futebol. Por um momento, sentiu uma pontada de ciúme, mas depois percebeu a sorte que Mateo tinha por ter tanto amor em sua vida. Com o passar do tempo, Emiliano começou a notar mudanças em si mesmo. Ele não se sentia mais solitário ou vazio. Sua vida, que antes parecia ter perdido todo o sentido com a morte de Luciana, agora estava cheia de propósito e alegria. Entretanto, nem tudo eram rosas. Havia desafios, como a primeira vez que Mateo teve um pesadelo e Emiliano não sabia como consolá-lo, ou quando o garoto teve sua primeira briga com Luciana e Emiliano não sabia como consolá-lo, ou quando o menino brigou pela primeira vez na escola e Emiliano teve de aprender a ser firme e ao mesmo tempo compreensivo. Uma tarde, enquanto ajudava Mateo com a lição de casa de matemática, Emiliano percebeu o quanto havia crescido como pai. Papai, disse Mateo de repente, pousando o lápis, você acha que algum dia eu terei uma mãe? A pergunta pegou Emiliano de surpresa. Ele nunca havia considerado a possibilidade de se apaixonar novamente depois de Luciana. Não sei, filho, ele respondeu honestamente. Mas o que eu sei é que você e eu somos uma família com ou sem mãe. Tudo bem? Mateo sorriu e acenou com a cabeça, voltando à sua tarefa, mas a pergunta continuava ecoando na mente de Emiliano. Naquela noite, depois de colocar Mateo na cama,
Emiliano se viu olhando fotos antigas de Luciana. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu dor ao olhar para elas. Em vez disso, sentiu gratidão pelo tempo que compartilharam e pelo presente que ela lhe deixara em Mateo. Obrigada, meu amor. Ela sussurrou para a fotografia. Obrigada por nos mostrar o caminho um para o outro. Com o passar dos meses, o relacionamento de Emiliano e Mateo se fortaleceu a cada dia. Javier continuou sendo uma presença constante e positiva em suas vidas. A mansão Montero, que antes parecia muito grande e vazia, agora estava cheia de vida e risadas. Emiliano havia aprendido que o amor pode surgir das formas mais inesperadas e que a família nem sempre se encaixa nas definições convencionais. Com Mateo, ele havia encontrado um novo motivo para viver, amar e seguir em frente. E assim, dia após dia, eles construíram sua nova vida juntos, enfrentando os desafios que surgiam em seu caminho e comemorando as pequenas vitórias. A sombra do passado já não pesava tanto sobre eles, e o futuro, embora incerto, parecia brilhante e cheio de possibilidades. Mas o destino ainda reservava algumas surpresas para essa família peculiar. O tempo passou voando, e antes que eles percebessem, Mateo estava comemorando seu 13º aniversário. A mansão Montero estava repleta de balões, serpentinas e a agitação de dezenas de adolescentes animados. Emiliano observava com orgulho o filho, agora um jovem alto e de sorriso fácil, interagir com os amigos. Javier também estava presente na comemoração, trazendo consigo um presente especial, um álbum de fotos que ele havia criado, repleto de imagens de Luciana em sua juventude. Mateo recebeu o presente com lágrimas nos olhos, abraçando fortemente os pais. No entanto, a vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Algumas semanas após a festa, Emiliano recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Montero, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é o Dr. Alejandro Vega, do Hospital Geral do México. Temos aqui uma paciente que diz ser irmã de sua falecida esposa, Luciana Vega. Ela está gravemente doente e pediu para ver você e seu filho. Emiliano sentiu o mundo parar. Uma irmã de Luciana. Em todos os anos que passaram juntos, Luciana nunca havia mencionado ter irmãos. Com o coração acelerado, ele concordou em visitar o hospital naquela tarde. Ela decidiu não dizer nada a Mateo até saber mais sobre a situação. Ela ligou para Javier e pediu que ele cuidasse do menino enquanto ela ia ao hospital. Javier, sentindo a urgência na voz de Emiliano, não fez perguntas e concordou imediatamente. No hospital, Emiliano foi levado para um quarto particular. Lá, em uma cama cercada por máquinas e monitores, estava uma mulher que era a cara chapada de Luciana, apenas alguns anos mais velha. Seu nome era Carmen Vega. Emiliano. A mulher sussurrou com uma voz fraca. Obrigada por ter vindo. Sei que você deve ter muitas perguntas. Nas horas seguintes, Carmen contou a Emiliano uma história que o deixou atônito. Ela e Luciana eram, na verdade, gêmeas idênticas, separadas no nascimento devido a complicações familiares. Carmen foi criada por tios em Guadalajara, enquanto Luciana ficou com seus pais na cidade do México. As irmãs haviam se reunido pouco antes de Luciana conhecer Emiliano, mas haviam decidido manter o relacionamento em segredo devido a tensões familiares de longa data. Carmen explicou que respeitava o desejo de Luciana de não envolver Emiliano nessa complicada história familiar. Mas agora, disse Carmen com a voz embargada pela emoção, estou ficando sem tempo, tenho uma doença terminal e... Ela fez uma pausa reunindo suas forças. Tenho uma filha, Aurora. Ela tem a mesma idade de Mateo. Ela não tem mais ninguém no mundo. Emiliano sentiu falta de ar. Ele não só estava descobrindo que Luciana tinha uma irmã gêmea, mas agora havia uma sobrinha, uma prima para Mateo que precisava de um lar. O que você está perguntando, Carmen? Perguntou Emiliano, embora no fundo soubesse a resposta. Sei que é pedir muito, respondeu Carmen com lágrimas rolando pelo rosto. Mas você poderia cuidar de Aurora quando eu for embora? Ela é tudo o que me resta de Luciana, de nossa família. Emiliano saiu do hospital naquela noite com a cabeça girando. Como ele iria explicar tudo isso a Mateo? E a Javier?
Ele estava preparado para cuidar de outra criança, especialmente uma adolescente. Quando chegou em casa, encontrou Mateo e Javier jogando videogame na sala de estar. A cena de normalidade contrastava fortemente com o turbilhão de emoções que ele sentia por dentro. Mateo, Javier, disse ela, com a voz mais séria do que pretendia. Precisamos conversar. Durante a hora seguinte, Emiliano lhes contou tudo o que havia descoberto. Ele viu os olhos de Mateo se arregalarem de espanto ao ouvir sobre sua tia e seu primo. Javier, por sua vez, ouvia em silêncio, com o rosto coberto de preocupação. Então, eu tenho uma prima. E ela virá morar conosco? Emiliano olhou para Javier, buscando algum tipo de orientação. O outro homem assentiu levemente com a cabeça, dando-lhe seu apoio silencioso. Sim, se todos concordarmos, Emiliano respondeu. Sei que é uma grande mudança, mas... É ótimo. Mateo interrompeu, surpreendendo os dois adultos. Eu sempre quis ter uma irmã. Bem, uma prima é quase a mesma coisa, não é? Emiliano sentiu um peso sair de seus ombros. A aceitação imediata de Mateo lhe deu a força que precisava para enfrentar esse novo desafio. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Emiliano se reuniu com advogados para iniciar o processo de custódia de Aurora. Javier, mais uma vez demonstrando seu apoio incondicional, ofereceu-se para ajudar no que fosse possível. Finalmente, chegou o dia em que Aurora viria morar com eles. Carmen rapidamente piorou e teve que ser internada permanentemente no hospital. Emiliano, Mateo e Javier foram juntos buscar Aurora. A garota que encontraram era uma versão adolescente de Luciana, com os mesmos olhos expressivos e sorriso tímido. Ela estava assustada e triste, mas quando Mateo se aproximou dela e lhe deu um abraço espontâneo, algo nela pareceu relaxar. Bem-vinda à família, disse Mateo com um sorriso. A viagem de volta para casa foi silenciosa, cada um deles perdido em seus próprios pensamentos. Emiliano não conseguia parar de pensar no quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um homem solitário e triste, ele agora tinha uma família extensa e complexa, cheia de amor e desafios. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Emiliano se viu novamente no terraço com Javier. Você acha que podemos lidar com isso? Perguntou Emiliano com a dúvida se infiltrando em sua voz pela primeira vez. Javier colocou uma mão em seu ombro. Nós vamos fazer isso juntos, amigo. Somos uma família, lembra? Uma família não convencional, mas uma família mesmo assim. Emiliano sorriu, grato pela presença constante de Javier em suas vidas. Enquanto contemplavam as luzes da cidade, os dois homens perceberam que estavam à beira de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo cheio de desafios, mas também de infinitas possibilidades. E assim a mansão Montero, antes cheia de silêncio e solidão, agora fervilhava de vida, risos e, sim, caos ocasional. A chegada de Aurora trouxe uma nova dinâmica para a família, desafiando todos a se adaptarem e crescerem. Os primeiros meses com Aurora em casa foram uma montanha-russa de emoções. A menina alternava entre momentos de profunda tristeza pela perda iminente de sua mãe e flashes de alegria ao descobrir sua nova família. Mateo, fiel à sua palavra, assumiu com entusiasmo o papel de quase-irmão. Ele passou horas mostrando a Aurora a cidade, apresentando-a a seus amigos e ensinando-lhe os segredos da mansão Montero. O vínculo entre eles cresceu rapidamente, unidos pela perda compartilhada de suas mães e pela descoberta de sua conexão familiar. Emiliano se viu navegando em águas desconhecidas. Criar um adolescente já era um desafio, mas criar uma adolescente era um território totalmente novo. A Aurora, embora grata, muitas vezes se mostrava distante dele, como se tivesse medo de se apegar demais. Certa noite, quando estava passando pelo quarto de Aurora, Emiliano a ouviu chorar baixinho. Sem pensar duas vezes, ele entrou e sentou-se na beira da cama. Você quer conversar? Perguntou baixinho. A Aurora se sentou, enxugando as lágrimas. Sinto muita falta dela, sussurrou. Mamãe e tia Luciana. Embora eu não a tenha conhecido, Emiliano sentiu seu coração se encolher. Eu também sinto falta dela,
disse ele referindo-se a Luciana. Mas sabe, acho que as duas ficariam muito felizes em nos ver juntos agora, como uma família. Pela primeira vez desde sua chegada, Aurora se aproximou de Emiliano e o abraçou. Ele a abraçou enquanto ela chorava, prometendo silenciosamente fazer tudo o que pudesse para que essa jovem corajosa se sentisse amada e segura. Enquanto isso, Javier se tornou um pilar inesperado para Aurora. Sua experiência como pai à distância com Mateo havia lhe dado uma perspectiva única, e ele frequentemente agia como uma ponte entre Aurora e Emiliano. Um dia, enquanto Javier levava Aurora e Mateo ao cinema, a menina lhe fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Javier, você acha que é errado eu me sentir feliz aqui às vezes, quando minha mãe está tão doente? Javier olhou para ela com ternura. Aurora, sua mãe quer que você seja feliz. Ser feliz não significa que você a ame menos ou que a esteja esquecendo. É um presente que ela quer que você tenha. Aquelas palavras pareceram liberar algo em Aurora. Daquele dia em diante, ela se permitiu desfrutar mais de sua nova vida, embora continuasse visitando regularmente sua mãe no hospital. O relacionamento entre Emiliano e Javier também evoluiu. O que começou como uma situação tensa e potencialmente contenciosa se transformou em uma amizade profunda e uma parceria na criação dos filhos. Eles frequentemente brincavam dizendo que eram a equipe de pais mais improvável do México. Entretanto, nem tudo foi fácil. Houve discussões, mal-entendidos e momentos de frustração. Aurora teve sua primeira briga com Mateo, deixando Emiliano e Javier confusos sobre como lidar com o conflito entre irmãos. Mateo, por sua vez, às vezes sentia ciúmes da atenção que Aurora recebia. Foi durante uma dessas crises familiares que Emiliano teve uma epifania. Ele estava tentando mediar entre Aurora e Mateo depois de uma discussão acalorada, quando de repente percebeu. Isso era exatamente o que ele sempre quis, uma família barulhenta, complicada e amorosa. Naquela noite, depois que a poeira baixou, Emiliano reuniu todos na sala de estar. Família, começou ele, com uma voz carregada de emoção. Sei que não somos convencionais, sei que às vezes é difícil e complicado, mas quero que vocês saibam que eu não mudaria nada disso. Amo todos vocês, e sou grato por cada um de vocês. Mateo foi o primeiro a responder, jogando-se nos braços do pai. Aurora o seguiu mais timidamente no início, mas logo se juntou ao abraço. Javier os observava com um sorriso, até que Emiliano estendeu o braço, convidando-o a se juntar a eles. Venha cá, disse Emiliano. Você também faz parte dessa loucura. E assim, no meio da sala de estar da mansão Montero, 4 pessoas que o destino havia reunido das formas mais inesperadas se abraçaram, formando uma família que desafiava todas as convenções. Os meses se passaram e a saúde de Carmen continuou a se deteriorar. Aurora passava cada vez mais tempo no hospital, muitas vezes acompanhada por Emiliano, Mateo ou Javier. Foi durante uma dessas visitas que Carmen, em um momento de clareza, pegou a mão de Emiliano. Obrigada, ela sussurrou, por cuidar da minha menina, por dar a ela a família que Luciana e eu sempre quisemos ter. Emiliano sentiu lágrimas em seus olhos. É uma honra, Carmen. Aurora é um presente, assim como Mateo. Logo depois, Carmen faleceu em paz, cercada por sua nova família. A dor foi intensa, especialmente para Aurora, mas a jovem encontrou conforto no amor e no apoio de sua nova família. No funeral, enquanto observava Aurora apoiada em Mateo, com Javier protegido atrás deles, Emiliano sentiu uma presença familiar. Ele quase podia ver Luciana sorrindo, aprovando a família que eles haviam formado. Os anos que se seguiram trouxeram novos desafios e alegrias. Mateo e Aurora cresceram, enfrentando juntos os altos e baixos da adolescência. Emiliano e Javier tornaram-se especialistas em lidar com as complexidades da criação de 2 adolescentes, apoiando-se mutuamente a cada passo do caminho. A mansão Montero, antes um símbolo da solidão e da dor de Emiliano, foi transformada em um lar cheio de vida, amor e risos. As fotografias de Luciana e Carmen ocupavam um lugar de honra,
lembrando a todos as reviravoltas do destino que os uniram. Uma tarde, anos depois, Emiliano estava em seu estúdio quando ouviu risadas vindas do jardim. Ao olhar para fora, ele viu Mateo e Aurora, agora jovens adultos, jogando futebol com Javier. A cena encheu seu coração de uma alegria indescritível. Naquele momento, Emiliano percebeu que o vazio que sentia em sua vida não só havia sido preenchido, mas substituído por algo maior e mais belo do que ele jamais poderia ter imaginado. O amor que ele compartilhava com Luciana não havia morrido com ela. Ele havia se transformado e expandido, dando origem a essa família única e maravilhosa. Enquanto observava sua família, Emiliano sussurrou um agradecimento silencioso ao destino, a Luciana e a todas as reviravoltas inesperadas que o trouxeram até aquele momento. A vida não havia sido como ele havia planejado, mas de alguma forma havia sido ainda melhor. E assim, no calor do pôr do sol mexicano, a família Montero continuou seu jogo, com suas risadas ecoando no ar, um testemunho do poder do amor, da perseverança e da capacidade do coração humano de crescer e abraçar o inesperado.